agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 quem riu? Quá, 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 quá. Sua diminuta figura se perdia frente à força interpretativa de seu canto. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Ela tinha uma qualidade pessoal intransferível e que só ela tinha, que efetivamente eu nunca vi em mais ninguém. Em tempos de repressão, foi a voz de protesto que ninguém pôde calar. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que... Eu confesso que pelo temperamento dela, pela persistência, pela personalidade voluntariosa que ela tinha e que eu conhecia bem, e que nós conhecíamos, e nem poderia ser diferente, e ninguém chega aonde chegou sem ser voluntarioso. Vinda de uma família humilde, Elis Regina construiu uma carreira do nada, à força de constância e muito trabalho, até se tornar o ícone musical do Brasil da década de 70. Aos 21 anos, havia se transformado na cantora brasileira mais bem paga. Viveu marcada por relações tormentosas com os que a rodearam. Uma carreira brilhante que chegou a um final inesperado. Foi um acidente a morte dela. Ela gostava de viver. Na próxima hora, vamos conhecer a história de uma garota introvertida que se reinventa para chegar a ser um ídolo nacional. Vamos descobrir o que levava este furacão incansável a conseguir tudo a que se propunha. Você não pode ter dúvida que qualquer coisa que a Elis fez, se ela errou ou acertou, ela fez porque ela quis. Não era o tipo de gente que você encostava do lado e saía determinando o que ela iria fazer. Não vejo graça em outras coisas, como eu vejo graça em cantar. Vamos percorrer cada uma das relações que terminaram por causa da sua personalidade explosiva. Veremos como um acidente desafortunado trouxe seu trágico final. Esta é a história verdadeira de Elis Regina. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre, no sul do Brasil, em 17 de março de 1945. Foi a primogênita de Romeu Costa, empregado de uma fábrica de vidros, e de Dona Erci Carvalho, dona de casa e filha de imigrantes portugueses. Para surpresa de muitos, a Elis menina estava muito longe do furacão que o mundo inteiro conheceria décadas depois. Era uma menina introvertida, condição que se veria agravada pelo fato de ser filha única em seus primeiros anos e sofrer de estrabismo. Eu falava muito sozinha, porque eu não brincava assim com muitas crianças, a mamãe não era muito chegada a que as crianças participassem assim, de um ambiente muito sadio, gostava muito que a criança só convivesse com adulto. Então eu ficava só com eles o dia inteiro, e evidentemente eu ficava meio chateada, então eu inventava histórias, entende? Eu passava o dia inteiro falando sozinha. Um hábito que, aliás, eu conservo até hoje. De vez em quando o pessoal me surpreende, eu fico meio encabulada, mas não há jeito, já faz parte já do meu organismo todo. Então eu ficava atrás da cortina, abria a cortina, aí eu fingia que cantava, eu fingia que representava, tinha aplauso, aí eu fechava a cortina de novo. Agora, em geral, eu gostava muito de brincar no chão, assim, atrás da cortina, com as bonecas, aquelas coisas. Ficava escondida das pessoas, sabe como é? Eu cá e eles pra lá, não me misturava, jamais. Porque eu não tinha peito, evidentemente, né? Em 1950, Elis tinha 5 anos quando nasceu Rogério, segundo filho do casamento Carvalho Costa. Em casa, o ambiente musical flutuava no ar. Bom, eu ouvia a Rádio Nacional da hora que eu acordava, à hora que eu dormia. Como, evidentemente, todas as casas do Brasil, até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio. Eu ouvia o Francisco Alves, quando os ponteiros do relógio se encontram e dão as 12 badaladas, Boa Noite, Amor,
A saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Eu ouvia Marlene, eu ouvia Milinha, eu ouvia o César de Alencar. Eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu. Aos 7 anos, Elis podia cantar músicas completas em português e espanhol sem desafinar. Foi assim que um dia, durante uma reunião familiar, sua avó Ana propõe a seus pais levá-la para competir no Clube do Guri, programa de concursos infantil transmitido pela Rádio Farroupilha todos os domingos, muito popular em Porto Alegre. No sábado à tarde, quando eu estava fazendo o ensaio para preparar o programa de domingo, e vi que tinha aquela menininha lá e me lembrei dela e tal. Bom, saí o menino, dois, depois apontei para ela, ela olhou assim, olhou e ficou meio, olhou para os lados e digo, não, é você mesmo. Então vem cá. Subiu ao palco, foi lá ensaiar um número para cantar no domingo. Aí sim, ela ficou agregada ao programa, como tinha uma meia dúzia de meninos e meninas, todos que eram os cancãs da época, né? Cantavam muito bem aquela música popular brasileira. Eles cantou pela primeira vez no programa e houve um pequeno acidente. Ela teve uma hemorragia nasal, o que se diz popularmente, saiu de sangue pelo nariz, né? E ela ficou muito chocada com aquilo ali, notei e tal. Bom, encerrou o programa. Mas esta má experiência não bastou para afastá-la de seu caminho. Aos 11 anos, mais madura e preparada, volta a cantar no Clube do Guri. Desta vez, a menina ganhou o primeiro prêmio, o que lhe valeu participar de maneira regular do programa dominical. A situação econômica da família Carvalho Costa estava longe de ser folgada. Romeu Costa tinha perdido seu emprego, vendo-se obrigado a executar trabalhos instáveis e mal remunerados. A austeridade em que viviam fez com que Dona Erci procurasse reorientar o futuro de sua filha para uma profissão segura, como a de professora. Ser cantora na época não era muito bem visto. Elis devia manter um boletim acadêmico impecável para continuar cantando. Perfeccionismo que a perseguiria até o final. Cantava 2 vezes por semana, ia no Instituto de Educação de manhã, no turno da manhã, depois saía correndo e tal, pegava uma condução para ir lá, cantava o númerozinho dela, até que com a evolução da sua performance, a simpatia cada vez mais, a admiração do público, etc., ela foi contratada então e passou a cantar no horário nobre da Rádio Farroupilha. Aos 13 anos, Elis tinha se transformado na garota sensação de Porto Alegre, o que lhe valeu seu primeiro contrato profissional, ganhando mensalmente mais que seu pai. Da menina tímida que fora uma vez, nada restara. Apareceu a timidez dela. Quando ela passou da fase de amadora para profissional na rádio, ela já tinha bastante desembaraço, era um temperamento forte, gostava muito de as músicas muito cuidadosas. A segurança que lhe davam sua fama e o fato de ser sustento de sua família tinham feito aflorar o lado rebelde e voluntarioso desta mulher que sempre obteve o que quis. Foi este o ponto de partida de uma guerra sem quartel que se daria entre Elis Regina e sua família pelo resto de seus dias. Regina Echeverria, biógrafa e amiga de Elis. Ela teve conflitos com o pai durante a vida, mais pra frente. Teve conflitos com a mãe também, durante a vida, mais adulta já. Mas ali não é uma questão de apoiar, né? Tem uma coisa que não se segura. Quando é um talento muito explícito, como era o dela, né? Não tinha como segurar. E ela era independente. 1964 é um ano-chave na vida de Elis e do Brasil inteiro. Elis e seu pai se mudam para o Rio de Janeiro em busca de novos horizontes. Dona Erci e Rogério, seu irmão, ficam em Porto Alegre. E a história é linda, porque na verdade o pai dela chegou no Rio no dia 31 de março, que é o dia da Revolução, com uma carta de apresentação para procurar um emprego assinada pelo Leonel Brizola. Então, quando eles se deram conta da situação em que eles estavam, né, a Revolução já estava aí, o Leonel Brizola exilado e acabou.